Olá, amigos e amigas do blog O Calçadão. A gente está aqui para mais uma análise da semana no nosso canal do YouTube O Calçadão Blog. Já convidando a você, desde o início aqui da nossa análise, a se inscrever no nosso canal. Vem aqui no cantinho, ó, clica no inscrever-se e nos ajude a chegar à marca de 1000 inscritos para a gente poder fazer os nossos bate-papos e os nossos conteúdos ao vivo. Aqui do meu lado hoje, grandes companheiros. Paulinho não está aqui aparecendo na câmera, mas ele está aqui gravando, ajudando a gente, junto com o Felipe também. E ao meu lado aqui dois grandes companheiros, Jorge Roque e o Fred. E aí, tudo bem? Ô Jorge, prazer você estar aqui fazendo essa análise da semana e dizer para todo mundo que você está aqui como pré-candidato à presidência do PT, mas como houve um processo de unificação das chapas dentro do PT de Ribeirão Preto, você é o candidato único. Isso significa que no domingo o PT terá um novo presidente e vai ser você. Qual é o seu ânimo aí para assumir essa tarefa? Estamos muito animados. O PT tem mostrado uma confluência interna. Sim. Você tem acompanhado, né? Sim. A própria conjuntura impulsionou, condicionou isso dentro do PT. E sabemos das dificuldades. Sim. Ainda estamos numa conjuntura muito desfavorável, mas esse projeto deles é inviável, não é isso, Fred? Então sabemos que nós vamos ter uma vitória. Por isso que estamos bem animados para estar à frente, contribuindo com esse projeto. E construir o partido, né, nessas relações com os movimentos sociais, com a sociedade, buscando não só ver o ano que vem, que é um ano eleitoral, mas construir o partido para a vida orgânica, né, de Ribeirão Preto, né, Fred? Roque? Sem dúvida, porque se o partido for só um instrumento eleitoral, nessa nova conjuntura, na minha avaliação, ele morre. Sim. Ele se enfraquece. O partido tem que ser um instrumento de luta. Para ele, é assim que o PT surgiu, e é assim que nessa conjuntura ele vai continuar existindo e vai continuar tendo um papel na sociedade. Ótimo. Assim que você for eleito, tiver como presidente do PT, você volta aqui no Blog Calçadão para fazer um papo no Calçadão, para a gente conversar mais sobre isso. Vai ser um prazer novamente, sempre que vocês convidarem. É isso aí. E aqui à esquerda de todo mundo, o Fred, da coordenação estadual do MST, companheiro. Eu sempre acabo brincando com o Paulinho, Fred. A gente fala assim, a gente tem uma parceria muito grande, Blog Calçadão e MST. Só que é o MST que nos conduz, porque o MST é o grande exemplo, né? E muito maior do que a gente dá uma pequena contribuiçãozinha aqui na cidade para levar à frente o trabalho tão bonito e exemplar que vocês fazem aqui. Obrigado por estar aqui hoje. A gente do MST quem agradece pelo convite mais uma vez. Você é sempre muito exagerado. E esse blog que é um instrumento da máxima relevância para nós do movimento e para o conjunto da esquerda de Ribeirão Preto. Então, parabéns pelo trabalho. O que a gente faz aqui toda semana, eu e o Paulo Honório, é uma análise dos assuntos, né? Muitos deles relacionados à cidade de Ribeirão Preto, outros assuntos mais gerais, mas que a gente tenta trazer também para a nossa realidade local. E vamos tentar tocar o barco aqui. Nós temos 7 assuntos para tratar hoje. O pessoal já está acostumado, nós estamos chegando próximo da marca dos 600 inscritos. Eu espero aqui que os nossos dois convidados especiais aqui a gente atinja essa marca de 1000 rapidão. Inclusive com vocês se inscrevendo lá no canal, né? Já estou inscrito. É isso aí. Primeiro assunto, nós tivemos lá no 16º aniversário do assentamento Mário Lago, né? O assentamento que é um exemplo aqui na cidade de Ribeirão Preto, colocado no coração da cidade, na antiga fazenda da Barra, onde antes era uma fazenda de produção de cana-de-açúcar para uma usina, devedora do estado inclusive. Conseguiu fazer um assentamento, assentar famílias, hoje numa produção de alimentos orgânicos que inclusive já está chegando na mesa do cidadão de Ribeirão Preto, acho que de Franca também, através da cooperativa, na merenda escolar, ou seja, é um trabalho maravilhoso, um exemplo para a cidade de um outro caminho que a gente possa alcançar. Ô Fred, vou começar pelo Fred, depois eu passo para o Roque. O que significa o assentamento Mário Lago para o MST e também para a cidade de Ribeirão Preto? Mário Lago foi uma conquista muito grande, não só para nós da MST, mas para o conjunto da classe trabalhadora, para Ribeirão Preto e para toda a região. Ali onde hoje é o Mário Lago era uma área que servia à produção de monocultura e que estava em vias de servir o capital imobiliário especulativo. Existe uma questão ambiental muito importante ali, como área de recarga do aquífero Guarani. Então, aquela fazenda, até então se chamava Fazenda da Barra, vinha contribuindo significativamente para a degradação do meio ambiente, em razão da produção de cana-de-açúcar. Então, quando nós obtivemos essa conquista, a partir de uma ocupação no ano de 2003, ali se estabeleceram 464 famílias, das quais 264 são organizadas por nós do MST, e que passaram a produzir a partir de sistemas agroflorestais,
a partir da perspectiva da agroecologia, com vistas tanto à produção de alimentos saudáveis e à preservação do meio ambiente. Então, para nós da MST, é uma conquista enorme, mas é uma conquista para a cidade, para a classe trabalhadora, que agora nós produzimos alimentos saudáveis para toda a região. É isso aí. E Jorge, eu acho que o exemplo do MST ali na Fazenda da Barra, no assentamento Mário Lago, ele mostra para Ribeirão Preto um caminho que pode ser diferente, né? Ribeirão Preto é uma cidade altamente excludente, com uma renda concentrada, com alto grau de miséria, problema da moradia, né? Mais de 100 favelas, a questão dos alimentos, né? Os alimentos que chegam na mesa do trabalhador, na mesa das próprias crianças, dos estudantes nas escolas. Eu acho que o exemplo do MST ali é um exemplo de que existe um outro caminho possível, né? Nessa região e para o país inteiro, né? Com certeza, eu creio que essa visão, essa concepção de desenvolvimento do MST só vai ganhar relevância. O Chomsky que teve no Brasil na semana passada e disse que essa questão da Amazônia tem que ser um ponto de inflexão, ou seja, essa questão ambiental, da oposição ao governo Bolsonaro no país. Um ponto de inflexão das esquerdas. E o Fidel, desde os anos 90, falou muito disso. Da inviabilidade dessa forma de desenvolvimento capitalista, a inviabilidade até de existência da espécie, né, que coloca em risco a sobrevivência da espécie. E o MST é um movimento no Brasil, não é outro movimento, é o MST que vem apontando que é possível e necessário um desenvolvimento alternativo, apontando e praticando. Então, enfim, todo mundo quer alimento saudável, o desenvolvimento sustentável, mas às vezes as pessoas não entendem as condições para se ter isso. E o MST aponta esse caminho para os que temos que estar junto, né? Ser parceiro e ser companheiros mesmo de luta. O Jorge tocou aqui na questão da Amazônia, que é o nosso segundo ponto, já fazendo um link com o primeiro do assentamento Mário Lago. Tem aqui uns dados para vocês poderem discutir. Dados do Observatório do Clima, né? Que é ligado a universidades, a ONGs, a empresas que estudam a questão do meio ambiente e da condição rural no Brasil, né? Nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 89 milhões de hectares de terras nativas, né, que dá 3,6 vezes o estado de São Paulo. Outros dados, né? As florestas representavam 69% do território nacional em 1985, 30 anos depois representam 59%, houve uma perda de 10% de áreas de floresta. Outro dado importante é que para cada 10 hectares de floresta desmatado, 3 hectares foram completamente abandonados, 6 viraram pasto para pecuária e 1 se transformou ou em área agrícola, na produção tradicional, né? Ou em área de urbanização ou de mineração. Trazendo esses dados aqui para a nossa realidade, né? O assentamento Mário Lago faz o reflorestamento pela técnica da agrofloresta, traz de novo a água para o aquífero Guarani, produz alimentos sem agrotóxico e é um verdadeiro contraponto à característica rural da região de Ribeirão Preto, que ainda é dominada pela cana-de-açúcar e por várias usinas que inclusive são devedoras do Estado brasileiro. Como que o MST faz esse confronto? Como que o MST lida com essa questão regional aqui, Fred? Por mais que a questão ambiental esteja em cena, na conjuntura, a gente tem uma concepção segundo a qual não pode haver desenvolvimento se o desenvolvimento não preservar o humano e o objeto da sua intervenção, que é a natureza. Então, o desenvolvimento só pode se dar na justa medida da preservação da natureza, servindo ao homem para o desenvolvimento das suas potencialidades humanas. O Mário Lago tem uma particularidade. Pela questão ambiental que já lhe envolvia à época, em razão de ser a área de recarga do aquífero, quando nós fizemos um termo de ajustamento de conduta para a implementação do assentamento, nós propusemos a preservação de 35% de todo o território, quando a exigência legal à época era de 20%. Porque nós entendemos que por essas características nós tínhamos que garantir a preservação do meio ambiente. E para além disso, nas áreas de produção, como eu falava anteriormente, nós também apostamos na agroecologia como matriz produtiva. Por quê? Porque a preservação não deve se dar meramente pelo cercamento de uma determinada área para que a gente possa explorar e esgotar uma outra área. Nós entendemos que o intercâmbio produtivo deve ser um intercâmbio sustentável do ponto de vista humano e do ponto de vista ambiental. Então, para além da preservação de uma área determinada na qual não exista intervenção humana, também precisa haver a preservação do ponto de vista produtivo. E isso para nós é fundamental. E essas relações aqui na região são relações tensas, né, Jorge? E a questão ambiental, ela é uma questão que, ao seu ver, e a gente está vendo
que está acontecendo em nível nacional, inclusive com a participação do governo, né, defendendo o desmatamento ou incentivando o desmatamento. Essa questão ambiental ela pode, de alguma forma, unir um campo progressista, um campo de esquerda e construir um movimento importante? Bom, Gimenez, essa é uma pergunta complicada porque tem uma disputa de narrativas em torno disso. Você vê, por exemplo, o que a Marina apresenta, ao meu modo de ver, é uma visão conservadora da questão ambiental. Não é uma visão que aponta para a junção das forças progressistas. Mas quem leva a sério isso, de fato, necessariamente chega numa posição de esquerda, porque a forma de desenvolvimento que nós temos ela é incompatível com a preservação do meio ambiente. E mesmo se você pensar dentro do capitalismo, sem pensar numa sociedade mais avançada, eu vi alguns economistas fizeram um cálculo agora. O quanto que dá de lucro, pensando em termos do lucro, o quanto que dá de lucro se você plantar soja ou gado, e o quanto que dá de lucro se você preservar a floresta e utilizar de forma sustentável os recursos da floresta. É evidente que você fazer dessa segunda maneira, ou seja, preservando a floresta, é mais lucrativo se você tiver determinadas técnicas, determinadas finalidades, concepções, né? Ou seja, até do ponto de vista do lucro, essa forma de apropriação da natureza ela é irracional. Sim. É predatória e de curto prazo. Né? Você está jogando, em outras palavras, você está rasgando dinheiro. Então, assim, e o governo Bolsonaro, isso, enfim, você tocou no ponto, né? Ele está associado a essa forma mais brutal de exploração do meio ambiente, também de exploração do trabalho, enfim, e de todo o resto, né, da cultura. Sim. Isso é a linha que ele tem seguido em todos os aspectos aí, né? Por falar de reforma agrária, tem muita gente que às vezes não entende o MST ou não conhece ou tem alguma rejeição por conta do que a imprensa tradicional, né, leva até a população, ou o símbolo do MST ou as coisas, né? O MST defende a reforma agrária, mas existem vários tipos de reforma agrária, né? Existe uma reforma agrária que já até foi feita no Brasil, que é uma reforma agrária capitalista, né, onde você vai fazer a produção como ela existe hoje no agronegócio. E existe a reforma agrária que é defendida pelo MST, que é uma reforma agrária diferente porque tem vários elementos aí de integração do homem, né, da produção coletiva. Ô Fred, dá uma explicada pra gente, até acho que é importante isso para quem está nos vendo, inclusive quem é de esquerda e quem é progressista, democrata, mas que tem uma certa rejeição com o MST porque não entende o movimento. Qual é o tipo de reforma agrária que o movimento defende? Se a gente olhar para a história, nós vamos ver que os países centrais, a exemplo dos Estados Unidos, do Japão, da França em alguma medida, no curso da Revolução Industrial e no curso da Revolução Burguesa, tomavam a reforma agrária como uma medida de desbloqueio da expansão do capital no campo. Nós seguimos um caminho completamente outro do desenvolvimento. A nossa literatura sociológica dá conta disso, não é? O Brasil encontrou uma forma particular de desenvolvimento. E uma forma particular que aliou latifúndio e capital. Então, ao contrário do que se imagina, na minha avaliação, o latifúndio nunca foi para nós um impeditivo do desenvolvimento capitalista. Muito ao contrário, mas foi constitutivo de uma forma particular do capitalismo. Excludente, produtor de desigualdades, produtor de uma série de contradições no campo econômico, político e social. Diante disso, nós não podemos pensar numa reforma agrária de tipo clássica, como uma mera distribuição de terras, como formadora de um mercado interno. Nós não podemos fazer isso porque o tipo de desenvolvimento brasileiro exige um outro tipo de reforma agrária. Se isso que eu estou dizendo for verdade, nós temos uma consequência política imediata. Se nós não precisamos dessa reforma agrária de tipo clássica, então o desenvolvimento capitalista excluiu a reforma agrária. A reforma agrária não tem atualidade para nós, desse ponto de vista clássico, como medida para o desbloqueio do avanço do capital. Então o que tem que significar a reforma agrária para nós? Um salto qualitativo do ponto de vista das relações humanas, sociais, produtivas. Precisa apontar para nós para a construção de uma sociedade diferente, que preserva o meio ambiente, que garante trabalho decente, que garanta renda, moradia para as famílias no campo, sem que isso se torne parte do desenvolvimento capitalista, que, como em pouquíssimo tempo eu tentei dizer, excluiu a reforma agrária como essa medida. Então, para nós,
a reforma agrária tem que ser parte de um projeto popular de transformações. Por isso que nós chamamos nosso programa de Reforma Agrária Popular. Sim, isso é importante, né, ô Jorge, porque assim, mesmo diante dessa falta dessa reforma agrária, né, e da existência do latifúndio historicamente no Brasil, se a gente pegar os dados de hoje, a gente vê que o agronegócio ainda está ligado muito no latifúndio, no latifúndio monocultor, principalmente soja e cana no Brasil inteiro, né, que são os produtos de exportação. E a comida que chega na mesa do trabalhador, ela é uma comida produzida na pequena propriedade, que a gente chama de agricultura familiar. É importante as pessoas saberem disso, né, que quando você chega, por exemplo, o feijão, o arroz, aliás, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, da América Latina. Chega o arroz, chega o feijão, chega a mandioca, chegam os produtos, né, os hortifrutis, são todos produzidos pela agricultura familiar, que ainda tem um caráter capitalista, nesse caráter de, né, talvez de um menor agronegócio, mas ainda assim é melhor do que o latifúndio, né, é melhor que o agronegócio que destrói o meio ambiente, com veneno, com agrotóxico. As pessoas têm noção disso? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, quando chega na comida do trabalhador, ela tem noção de onde que vem essa comida, Jorge? Ela tem noção disso que a gente está conversando aqui? É evidente que não, né? Isso aí é uma coisa que se mantém de forma conveniente, né? Se oculta, porque para preservar, até, enfim, legitimar a nossa forma de produção. Mas o que foi colocado aqui pelo Fred é importante, porque de fato, do ponto de vista do capitalismo brasileiro, o problema do campo está resolvido. Sim. Está resolvido. No agronegócio se resolveu o problema do campo, né? Até porque 24% do PIB brasileiro é o agronegócio que faz. A nossa forma de desenvolvimento ela é distinta da dos países centrais. É uma forma mais excludente, muito mais, né? Reforma agrária, no século XIX nos Estados Unidos, você chegava lá, qualquer imigrante, você tinha direito à terra, você não precisava pagar. A lei de terra deles permitiu a democratização da terra. Isso permitiu a democratização da sociedade. A nossa não, nossa lei de terras da metade do século XIX foi uma lei que impediu o acesso à terra. Então depois, quando você teve a abolição da escravatura, você não tinha para onde as pessoas irem. Quando os imigrantes chegaram, eles tinham que necessariamente trabalhar nas grandes fazendas. Então, ela foi pensada para ser um modelo de concentração. E quando nós tivemos processos modernizadores no país, né, a Revolução de 30, foi em aliança também com o latifúndio. E em 64, essa aliança foi rompida, quando o Jango apontou a questão das reformas de base, entre elas a reforma agrária, foi muito pensada no sentido clássico, lá nos anos 60, 50, né, com a função clássica de criar mercado interno, de impulsionar as forças produtivas. Quando isso foi, mas quando apontou para isso, os latifundiários romperam a aliança e, né, nós tivemos um golpe de Estado, que não foi só por causa disso, mas isso foi um dos elementos do golpe de Estado. Né, então, concordo muito com o que foi dito, essa formulação é interessante. A reforma agrária no Brasil atual, ela se repõe de outra maneira, como até uma transição, não é isso, Fred, para um projeto mais avançado de sociedade. E que, enfim, o ser humano, né, os indivíduos são a finalidade da economia e não o contrário. Só que mesmo aqui no capitalismo, ela tem ainda a função da segurança alimentar. Porque o mundo, esse avanço brutal das forças produtivas, ao contrário de estar resolvendo os problemas, nós estamos vendo problemas básicos retornarem com muita força, inclusive da fome. Uma parte imensa do mundo ainda passa fome. Passa fome, é um absurdo, mas passa. Né? E os recursos, por exemplo, água, então, os recursos naturais em geral estão se tornando recursos escassos. E por isso a disputa brutal, gigantesca entre as potências por recursos naturais. Inclusive, o nosso golpe que nós tivemos recente está associado a essa disputa. Por isso, quando a gente olha para os números no Brasil, a gente vê que 70% da área agrícola brasileira é dominada pelo agronegócio, pelo latifúndio, com 10% das propriedades. Ou seja, aí produz a soja e a cana, usando agrotóxico e desmatando. Para a gente trazer isso aqui para Ribeirão Preto, já que você falou da importância do assentamento Mário Lago aqui, como que vocês fazem esse parâmetro de como que a gente pode pegar o exemplo do Mário Lago e trazer esse exemplo para Ribeirão Preto, para que os alimentos que são produzidos ali possam chegar na mesa do trabalhador e o trabalhador ter consciência de onde que vem o alimento. Porque às vezes fala-se muito no agronegócio, esse projeto que eu falei, o número daqui a pouco, um pouquinho atrás, né, que 24% do PIB brasileiro é produzido pelo agronegócio. As pessoas acham que é a produção de comida, que é a produção de leite, que é a produção de carne, quando na verdade é soja e cana para exportar, não é? E enquanto que a comida do brasileiro é produzida na pequena e média propriedade da agricultura familiar. Como que isso pode chegar, não só o alimento na mesa do trabalhador, mas também essa consciência que pode fazer com que muitas pessoas que estão nos vendo possam voltar os seus olhos para a importância de entender o processo de estrutural, né,
do campo brasileiro, Fred? Há uma estimativa de que 75% dos alimentos consumidos na região vêm de fora. Ou de outras regiões, ou de outros países. Ou de outras regiões dentro do país, Sim. ou de outros países. E há uma outra estimativa que diz que a preservação ambiental aqui não alcança 2%. Então nós estamos falando de um modelo que é altamente destrutivo, Sim. que esvazia o campo. A população carcerária de Ribeirão Preto é maior que a população rural. Então é um modelo que esvazia o campo e simultaneamente é altamente destrutivo. O Jorge estava nos dando uma aula de história aqui. Sim. E eu queria só completar um aspecto. Nós experimentamos uma espécie de confluência muito pouco virtuosa na virada da década de 60 para 70, que nós tínhamos um modelo de latifúndio estabelecido. Com as transformações do ponto de vista da economia mundial, o Brasil passa a ocupar um lugar nessa nova estrutura global do capital, que é o fornecimento de commodities para o planeta. Simultaneamente a sua conversão em plataforma de valorização financeira. Então, isso é muito importante, porque esse modelo de agronegócio que vai sendo gestado aqui, que ganha força nos anos 90, ele é um modelo que vai sendo incrustado na estrutura da economia e da sociedade brasileira. Isso é muito grave para nós. Por mais pujante que apareça, por mais pujante que pareça ser esse modelo, produzindo um PIB que você está dizendo 24% quase 24%, não é? Isso significa, na verdade, a condenação do país. A condenação a um modelo de desenvolvimento que serve para o capital cigano financeiro que vem aqui especular. Sim. E serve para o fornecimento de matéria-prima para todo o conjunto do planeta. Isso, evidentemente, também se concentra aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto expressa esse conjunto de relações. Sim. Então, como é que nós podemos fazer para superar esse modelo? Luta pela terra. Exatamente. Luta pela terra e luta pela reforma agrária. E a disputa por um modelo outro de desenvolvimento. Então, nós não estamos falando só da distribuição de terras, nós estamos falando de um tipo de desenvolvimento centrado na produção de alimentos, e não de quaisquer alimentos, mas alimentos saudáveis. Sim. O Brasil é o maior consumidor planetário de agrotóxicos há alguns anos, e nós estamos falando da preservação do humano, porque o tipo de trabalho que se tem aqui também, quando há esse trabalho, é um trabalho altamente precário. Sim. Há pesquisas que mostram que um trabalhador rural em Ribeirão Preto desfere mais de 18 mil movimentos com o braço usando o facão, ou cortando cerca de 21 toneladas de cana por dia. Isso é altamente degradante do ponto de vista do trabalho. Então, nós defendemos um modelo de desenvolvimento que preserva o trabalhador, preserva o homem, o humano, e que preserva o meio ambiente. Até porque, né, Jorge, fala-se aí 24% do PIB. PIB não mede muita coisa, né? Mede aquilo que é produzido. Mas se aquilo que é produzido destrói o ser humano, destrói o ambiente, inviabiliza o nosso futuro, é um PIB que precisa ser trocado por outra coisa, né? O que eu penso sobre isso, né? Bom, primeiro, o Fred tem razão, que hoje, como que você vira um produtor? Na verdade, são grupos, né, assim, que são de investidores, que ele vai lá e contrata o cara que sabe plantar, o que faz o escoamento, o que faz a irrigação, o que joga o agrotóxico. Ou seja, são investidores, que não são mais propriamente produtores. Então, o agronegócio hoje está muito ligado ao capital financeiro, muito ligado. E, em geral, são investidores internacionais, inclusive aqui na nossa região. Aqui até o George Soros tem investimento na região de Ribeirão Preto. E outros dos grandes, né? Então, isso é um ponto. O que eu penso assim? A reforma agrária, do jeito que o MST defende, ela é um caminho para uma transição para um outro modelo. Sim. O que significa transição? Significa um processo contraditório, né? Um processo que vai ocorrer forças diversas nele. Nesse processo, eu creio que a presença do agronegócio de exportação, ele vai continuar existindo. Ele tem que ser controlado, tem que ser taxado, tá certo? E submetido, taxado por quê? Porque o agronegócio está ligado até à valorização da moeda. E o real valorizado, a nossa indústria, a nossa longa desindustrialização está ligado, portanto, com o agronegócio. Então ele é pernicioso nesse sentido também. Mas, bom, nós tivemos no governo aí durante 13 anos. Nossa política não foi a de
cercear ou de eliminar o agronegócio. Sim. Nós fizemos isso para tentar acumular divisas, etc. E até com muitas concessões, sem ter feito aquilo talvez que deveria ter sido feito, né? Mas eu creio que nós devemos submeter o agronegócio a essas finalidades maiores e conviver com ele nesse período de transição. É isso que, sendo sincero, Fred, assim que eu penso, né, sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro. Pensa no modelo assim, não só o agronegócio está ligado ao setor financeiro, mas existem vários outros negócios ligados ao setor financeiro e o setor financeiro não paga imposto. É isso que o povo brasileiro tem que entender. Submeter o agronegócio às finalidades, o que ele gera de riqueza, às finalidades do desenvolvimento nacional. De um projeto nacional. Isso, da indústria e do povo brasileiro e até da agricultura familiar. Porque a riqueza que ele gera é muito grande. E em divisas, em moeda forte. Entendeu? Então, assim, ele hoje é o que mais produz moeda forte no Brasil, é o agronegócio. E ao mesmo tempo tentar construir alguma coisa só que proteja o nosso meio ambiente. Exatamente, só que como está descontrolado, como não tem regulamentação, ele tem sido pernicioso até para a indústria brasileira, porque a moeda sobrevaloriza e aí nossos produtos ficam caros no exterior. Por quê? Porque ele não está submetido a um projeto de desenvolvimento nacional, mas ao contrário, esse projeto está submetido às finalidades do agronegócio e do mercado financeiro. Isso é que nós temos que combater, na minha opinião. Hoje nós estamos fazendo uma análise da semana especial com a presença do Fred do MST, a presença do Jorge Roque, que vai ser eleito domingo presidente do PT aqui no município de Ribeirão Preto. Estamos aqui com o Paulo Honório e o Felipe na gravação aqui da análise da semana. E peço a você de novo que se inscreva no canal O Calçadão Blog. É só ir no cantinho aí, clicar no inscrever-se e ajudar a gente a chegar na marca de 1000 inscritos, não é? Isso aí. É isso aí. A gente estava falando aqui sobre reforma agrária, sobre a questão do campo. O Jorge tocou num assunto importante antes da gente parar, sobre a questão de como que a gente faz essa etapa de transição, né, com a existência do agronegócio. Você deu uma opinião, eu queria passar aqui para o Fred poder falar um pouquinho para a gente essa questão do agronegócio. O Brasil vai ter que conviver com o agronegócio muito tempo. Existe alguma forma da gente taxar o agronegócio, fazer com que as divisas que ele produz, nós falamos aqui de 23,5% do PIB, seja usado num projeto nacional de desenvolvimento? Como é que você enxerga isso, Fred? Esse tema não é simples. Sim. A gente talvez tenha mais convergências do que divergências sobre a questão. Mas o fato é, nós não podemos olhar para o agronegócio como se fosse a salvaguarda do desenvolvimento nacional e como se nós dependêssemos do agronegócio. Hoje o Brasil dispõe de uma das maiores economias do planeta. Hoje não, há muito tempo. E uma economia altamente complexa, que passou por um longo processo de desindustrialização, mas com um sentido preciso. A desindustrialização do Brasil está conectada à perda dos setores de ponta, de alta tecnologia, e está ligada à reprimarização da pauta de exportações. Sim. Então, sob o nosso ponto de vista, o agronegócio mais reitera a dependência brasileira ao capital financeiro especulativo de fora, Sim, do que produz um efetivo desenvolvimento. Evidentemente, qualquer modelo de transição não pode prescindir de uma ruptura drástica do dia para a noite. Como se daria esse modelo de transição? Nós precisaríamos aqui de muitas horas de debate. Mas o que é preciso dizer é que nós não dispomos dessa dependência do agronegócio, senão como forma de dependência do capital externo. Não haverá qualquer forma de desenvolvimento lastreado por um setor que é um setor exclusivamente transnacionalizado. Isso remonta a um outro debate, que é um debate também muito extenso, que é como construir um projeto nacional, eventualmente lastreado por uma burguesia nacional. Nós estamos na era da mundialização do capital, da financiarização da economia global. Eu arrisco a dizer aqui, sob pena do meu amigo Jorge Roque me questionar, não existe mais burguesia nacional, não existe mais capital nacional. E se me permite mais 30 segundos, Sim, há um exemplo que para nós é muito importante. Agora, quando do escândalo envolvendo o grupo JF, algumas questões econômicas ficaram muito evidentes. Tratava-se de um grupo nacional, impulsionado por uma política das chamadas campeãs nacionais, que consistia em quê? O Estado voltando o fundo público para o suposto capital nacional, para torná-lo um player global, para disputar o mercado externo e projetar o Brasil. Qual foi o resultado disso?
A maior parte das operações do grupo JIF se concentravam no exterior. Quando explodiu a crise, qual foi a medida que o grupo JIF buscou tomar? Transferir a sua sede administrativa para os Estados Unidos. Então, esse é o tipo de configuração político-econômica que nós já testamos e que nós vimos qual foi o resultado. O resultado é a transnacionalização do capital, sem compromisso nenhum, com nenhuma forma de desenvolvimento propriamente nacional e que nos deixa à mercê desse capital cigano, financeiro, transnacionalizado. Eu acho, Roque, que esse é um debate profundo que a gente não vai parar aqui hoje não, porque a gente tem um detalhezinho aqui, a gente vai falar mais um pouco sobre desenvolvimento. Eu acho importante você falar agora também que esse debate que a gente está fazendo sobre questão de conjuntura, sobre a questão do capitalismo financeiro e do projeto nacional tem muito a ver com o golpe de 2016, tem muito a ver com a mudança estrutural e política que o Brasil sofreu nesses últimos anos, né, Jorge? Mas só deixar algumas coisas claras, eu acho que eu falei... Pode falar e contestar o MST que a gente... Não, mas nem estou contestando, não, estou concordando com quase todas as coisas que a gente foram tem mais ditas. convergência. Com certeza. Exatamente, porque hoje o agronegócio, a forma como ele está configurado, ele é uma força contra a reindustrialização do Brasil. Sim. Ele é uma força da desindustrialização e da desnacionalização também. Isso eu estou plenamente de acordo, não tem discussão sobre isso. E também, desde 2008, houve uma reconfiguração do capitalismo mundial. Sim. E de lá para cá, ficou muito mais difícil um projeto de capitalismo autônomo, sim, como foi tentado fazer de 2003 até 2016. Ficou muito mais difícil, não tem mais brecha para aquela forma de capitalismo. Nem porque está na raiz do golpe. Exatamente, eu ia até chegar nisso. Nem para aquilo que foi feito é possível mais na forma de capitalismo que nós estamos vivendo, não tem mais espaço. Inclusive com a China e os Estados Unidos disputando palmo a palmo a hegemonia mundial. Né? É uma guerra que nós estamos vivendo, uma guerra econômica, mas é uma guerra. E uma guerra, enfim, que vai ser de longo prazo e muito custosa. E tudo isso, o nosso golpe de 2016, a derrubada da Dilma, tem uma relação direta com essa mudança do capitalismo em 2008. E com essa ausência de espaço na conjuntura para um projeto de desenvolvimento nacional. O que nós tínhamos de burguesia interna, vamos chamar assim, foi até destruído em 2014 pela frente. Nós não temos mais. O que era? O setor da engenharia pesada era nacional. Esse setor foi demolido pelas forças do golpe, inclusive pela Lava Jato. E uma parte dele foi até na cadeia. O setor deixou de ser protagonista, deixou de ser ator. Então, estou completamente de acordo nisso. Nós não temos como pensar um projeto de desenvolvimento em aliança com a burguesia. Isso está fora de questão atualmente. Está fora de questão. Talvez a crise de 2008, que ainda está sendo compreendida por todo mundo, que é uma crise profunda, né, e cada vez se mostra mais grave, talvez ela ainda não se construiu e não se mostrou os caminhos novos, né? Talvez o caminho seja um caminho de transpor o capitalismo. O capitalismo está chegando no limite, como o próprio Marx dizia isso, o capitalismo financeiro, e a gente ainda não construiu essas alternativas, né? E isso tem impactado profundamente na vida brasileira e na vida do trabalhador. Quem está nos vendo agora, a gente começou falando aqui sobre produção de comida, agora a gente já enveredou para o lado das questões macros da economia, mas isso reflete na vida do trabalhador com uma avalanche, né? Agora ninguém tem mais direito trabalhista, ninguém tem mais direito à aposentadoria, as pessoas estão comendo comida cada vez mais com veneno, o dinheiro que está sendo produzido no agronegócio, 24% do PIB, é remetido para os interesses do capital financeiro e não para os interesses do trabalhador brasileiro, ou seja, é uma conjuntura dificílima, né? Inclusive das pessoas entenderem, né, Fred? Se você me permite, Fred Gimenez, nós estamos vivendo uma estagnação já de longo prazo, estagnação e recessão, de longo prazo. E o nosso poder político, o governo, ele não tem respostas, ele não vai conseguir sair dessa estagnação, recessão. Estagnação na melhor das hipóteses e recessão que nós estamos vivendo. Ao contrário, até as tarefas políticas, esse governo que está aí, ele consegue resolver. Que seja confronto com o parlamento, enfim. Nem isso ele consegue dar conta, muito menos de dar uma solução satisfatória para os problemas profundos do Brasil. Então, assim, nós estamos vendo, a sociedade já está polarizada e tende a continuar polarizada, porque os problemas sociais irão se agravar. Nós não vamos ter crescimento substancial, não vamos. Só esquece com esse projeto que está aí. Não tem como isso dar certo na minha avaliação. Ô Fred, eu gosto de te fazer pergunta para você responder rápido e pergunta profunda. Vou te perguntar aqui para a gente encerrar esse assunto e passar a falar sobre o Nogueira.
A gente vai viver daqui para frente a necessidade de recuperar as utopias? A gente não tem nenhuma dúvida, a avaliação do Jorge é absolutamente correta. Não há no horizonte médio da conjuntura nenhuma perspectiva de saída, não com esse projeto em andamento, que é um projeto de aprofundamento das condições de crise e atenção, crise em todas as dimensões. Nós estamos aqui tratando o tema econômico, estamos tratando o tema social, mas nós também estamos falando de uma crise mais profunda, político, ideológica, moral, intersubjetiva, que impacta o conjunto da sociedade de modo gravíssimo. Daqui para frente, nós não temos alternativa. Ou nós vamos recuperar as utopias e as lutas, ou nós seguiremos mergulhados na barbárie, porque não estamos mais diante da possibilidade entre o socialismo e a barbárie. Nós já mergulhamos na barbárie. E a gente tem colocado aqui sempre, né? O nosso papel aqui pequenininho de construir, inclusive nesse papo que a gente está tratando aqui, é pensar um outro mundo possível, onde no momento atual a gente possa imaginar o dinheiro, o capital saindo do centro e voltando a ser o ser humano. Acho que essa é a construção que a gente aqui no Blog Calçadão defende, muito defendendo a questão da pauta dos direitos humanos como uma questão integral, né, os direitos humanos de todas as suas ordens, e tentando passar isso para quem nos vê, né, para quem está lá assistindo e está tentando entender, inclusive como nós aqui, né, tentando entender onde a gente está tateando. Trazendo essa conversa para o município de Ribeirão, pode falar. Só um comentário, só uma frase. Eu também concordo com essa caracterização. Nós estamos vivendo hoje já é um mundo de barbárie. Sim. Não é que vai chegar, já é. E vai ficar cada vez, vai se aprofundar esse estado de barbárie. E a saída vai depender muito da questão da juventude, para onde que vai essa juventude, né? Porque o capital, hoje, a forma de acumulação de capital, ela exige isso em nível mundial. Exatamente. Você vê até na Europa, formas de precarização do trabalho, que lá também, viu? Tá? Nos Estados Unidos, em todos os lugares. A crise de 2008 varreu o estado de bem-estar social, né? Varreu a social-democracia, né? A precarização do trabalho na Europa é um indicativo de uma crise civilizacional. Exatamente. Hoje morre trabalhador por exaustão no Japão. Exatamente. Nós não estamos falando do trabalhador cortando cana, nós estamos falando do trabalhador nos setores de ponta da indústria. A gente está falando aqui, por exemplo, da social-democracia europeia, que está sendo varrida pela crise de 2008, e a social-democracia foi uma saída negociada, né, para tentar fazer um contraponto ao capitalismo financeiro e até às utopias socialistas, né? Com essa destruição da social-democracia e do estado de bem-estar social, outra coisa vai ter que ser colocada no lugar, por isso que a gente fala aqui da reconstrução das nossas utopias, né, da busca novamente das utopias, para criar caminhos diferentes, né, dentro da barbárie que tão bem vocês colocaram aqui.